Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista e estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Bom, outro dia eu recebi uma mensagem de uma mãe que me acompanha aqui pelas redes sociais e assiste aos episódios aqui do nosso programa. E ela me escreveu porque ela queria que eu a orientasse de alguma maneira sobre como lidar com alguns comportamentos, não dos filhos, como seria esperado, mas comportamentos do marido. É isso mesmo. O que acontece é que essa mãe, como ela me disse, ela gosta muito de estudar sobre educação de filhos, ela lê bastante sobre o assunto, ela acompanha aqui o nosso programa, como eu falei. Então ela tem, ao longo do tempo, ela foi formando uma ideia muito clara sobre como ela quer educar os próprios filhos. O problema é que quando chega a hora de colocar tudo isso em prática lá na casa dela, ela acaba enfrentando muita resistência e muita oposição do marido, do esposo dela. Porque o marido dela tem uma visão totalmente diferente sobre educação. Ele teve uma criação diferente, ele vê as coisas de forma diferente. Então, quando eles chegam lá no dia a dia, ela atua de uma forma a partir do que ela pensa, do que ela estudou, e ele atua de outra forma e acaba ficando uma coisa meio sem sentido para os filhos, porque cada um age de um jeito tão diferente que acaba criando uma grande confusão. E ela não sabe mais como proceder, porque ela não quer mais continuar tendo esses conflitos diários com o esposo dela. E esse é um tema tão importante, ao mesmo tempo um tema tão comum, que eu achei que vale a pena fazer um episódio, e o episódio de hoje é sobre isso, para falar especificamente sobre este assunto, sobre o que acontece quando o pai e a mãe têm visões diferentes sobre a educação dos próprios filhos. Qual é a dinâmica disso? Quais são os efeitos disso? E quais são as melhores estratégias para enfrentar esse tipo de situação? E para a gente começar a falar aqui sobre a dinâmica disso, quando acontecem essas diferenças de visão, essas diferenças de posicionamento, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essas diferenças são normais. Pensa bem, cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa viveu experiências que são únicas, cada pessoa foi exposta a modelos diferentes do que é um pai, do que é uma mãe. Essa pessoa, ao longo dessas experiências e da exposição a esses modelos, ela pode ter formado suas próprias opiniões, e aí depois ela lê coisas que só ela leu, ou ela assiste alguma coisa, e ela vai formando então a própria visão. E uma outra pessoa que teve uma história diferente, que foi exposta a modelos diferentes, que leu e ouviu coisas diferentes, vai ter uma visão diferente também. Isso é totalmente normal. E isso não apenas é normal, como isso também é desejável e é interessante. É justamente a diversidade de opiniões que existe na sociedade que permite que as pessoas aprendam coisas novas, que as pessoas troquem ideias, troquem experiências. E é ao entrar em contato com pessoas que pensam de maneira diferente de nós, que nós muitas vezes aprendemos coisas novas, que nós aprimoramos e refinamos o nosso próprio ponto de vista. Então, isso não é nenhum problema. Uma outra coisa também que precisa ser entendido é que quando um pai e uma mãe divergem sobre a educação dos filhos e têm comportamentos um pouco diferentes, não necessariamente também isso vai trazer um prejuízo para a criança. Pelo contrário, isso pode ajudar a criança a lidar com pessoas diferentes, que é uma coisa que ela vai ter que fazer ao longo da vida inteira. Pensa, quando o seu filho cresce, à medida que ele vai crescendo, ele vai se relacionando com um número cada vez maior de pessoas. Quando nossos filhos vão para a escola, por exemplo, na escola existem vários professores e cada professor tem uma personalidade, cada professor tem um nível de tolerância, cada professor tem um estilo de ensinar e de se relacionar. Então a criança precisa aprender a identificar essas diferenças entre os professores e a se adaptar a essas diferenças de maneira saudável. Da mesma maneira, em um grupo de amigos, quando os nossos filhos passam a ter o seu grupo de amigos, cada amigo é de um jeito. Tem amigo que reage de uma forma a uma brincadeira, o outro amigo reage de uma forma diferente, um amigo não aceita uma coisa que o outro aceita.
e entender essas diferenças e se adaptar e se ajustar de forma saudável a essas diferenças é uma competência muito importante e muito sofisticada também. É uma competência que eu chamo de socialização, que é a capacidade de ler cada pessoa e de se adaptar a cada pessoa, ao mesmo tempo em que nós mantemos a nossa própria identidade e a nossa própria integridade. Agora, o problema acontece dentro de casa quando as opiniões do pai e da mãe são tão diferentes, mas tão diferentes, ou são gerenciadas de uma forma tão inadequada, que isso acaba virando conflito, isso acaba virando choque. Então a mãe fala A, o pai fala B, e a criança não sabe o que fazer, ela não sabe o que é o certo, o que é o errado. A criança então perde a bússola, não sabe o que é permitido e o que não é permitido. Aí sim a gente começa a ter um problema que precisa ser compreendido a fundo e um problema que precisa ser devidamente trabalhado. Porque mesmo que as diferenças sejam desejáveis e que elas enriqueçam a vida, as diferenças também não podem chegar a um ponto no qual elas representem cisão, no qual elas representem confusão para a criança. E analisando a dinâmica dessas famílias, onde essa cisão acontece, essa ruptura entre o pai e a mãe acontece, o que nós notamos com muita frequência é que o que acontece em vários casos é que um dos pais tem um temperamento mais permissivo e outro pai tem um temperamento mais autoritário. Ou pelo menos é percebido como autoritário pelo aquele que é mais permissivo. Então você tem um dos pais que é muito focado em regras, em controle, e o mau comportamento tem que ter consequências, e tudo é muito preto no branco, tudo é muito rígido, e você tem o outro parceiro que tem uma visão diferente, ele quer sempre ver o lado da criança, ele é tolerante, ele não quer aplicar as regras com tanta rigidez, ele não quer cercear tanto a criança. Então, geralmente, o que nós temos são esses dois pontos de vista que se colocam em pontos diferentes ou opostos de uma escala. E cada um dos dois enxerga o outro de forma muito negativa. Geralmente, aquele pai que é mais focado em regras, em controle, em disciplina, ele vê o outro como sendo muito mole, como sendo muito permissivo, como sendo muito complacente. Então, ele acha que o outro vai viciar a criança, porque não garante as regras e a disciplina que ele enxerga como tão importante. E o outro, que está lá na outra ponta, observa o de cá como sendo muito duro, muito ríspido, muito intolerante, muito insensível. E aí, então, está estabelecida essa polarização entre ambos os pais. E às vezes as pessoas até acham que essa tendência de ser mais rígido, mais autoritário, mais rigoroso está associado ao comportamento do pai, enquanto a mãe tende a ser mais permissiva, mais tolerante, mas esse é um estereótipo totalmente equivocado, porque, na verdade, esses diferentes estilos de educação de filhos não estão relacionados ao sexo ou ao gênero, eles estão muito mais relacionados ao nosso temperamento e, como eu disse no começo, a nossa história de vida e a formação da nossa personalidade. Então, se você tem uma personalidade mais suave, você vai tender a ser uma pessoa com limites mais flexíveis em relação aos seus filhos. E se você é uma pessoa com uma personalidade mais dura, você vai tender a ser uma pessoa, um pai, então, ou uma mãe mais rigoroso, mais rigorosa. Isso tem a ver com a nossa personalidade, o nosso temperamento e a nossa história de vida. E aí, então, o que às vezes acaba acontecendo? Em muitas famílias isso acontece. Como um dos pais acredita que o outro está errando, o pai que é rigoroso, ele acha que o outro é permissivo demais, ou a mãe que é permissiva, ela acha que o pai é rígido demais. Então as pessoas acabam se tornando cada vez mais extremas, como se fosse para compensar o que eles enxergam como sendo um erro do outro. Então, se o pai, que é rigoroso, acha que a mãe está sendo muito permissiva, ele começa a se tornar cada vez mais rigoroso, que é para dar o exemplo, para mostrar que ali tem regra e para compensar na cabeça dele os erros que a mãe está cometendo. E da mesma maneira, às vezes a mãe, eu estou falando aqui de pai e de mãe, mas eu poderia estar invertendo aqui, como eu disse, isso não tem a ver com sexo, com gênero, isso tem a ver com personalidade. Mas para seguir no exemplo,
A mãe que é permissiva pode ver o pai que ela entende que é muito rigoroso e ela se torna, então, cada vez mais acolhedora, cada vez mais tolerante, cada vez mais flexível, como que para compensar a rigidez excessiva que aquele pai está tentando implantar. E aí, à medida que os pais, o casal, né, o pai e a mãe, enxergam um ao outro como estando errando e eles começam a se tornar cada vez mais extremos no seu posicionamento, a distância entre eles vai aumentando e um começa a sentir que está sendo boicotado pelo outro. Isso é muito comum, é uma dinâmica que acontece em muitas famílias. Muitas vezes o pai, que é mais rigoroso, ele olha para a mãe, que está sendo cada vez mais flexível e pensa: ela está me boicotando, ela está minando a minha autoridade, ela está protegendo o meu filho da educação que eu estou tentando dar para ele, que é a educação correta para ele. Ela está boicotando a minha filosofia de educação. E a mãe pode olhar para o pai e pensar a mesma coisa. Falar: olha, ele está boicotando, eu estou tentando criar um ambiente aqui harmônico, um ambiente de compreensão, de tolerância, e ele fica cada vez mais rígido, então ele está me boicotando. Então veja como essa dinâmica ela começa a caminhar para o lado errado. Porque o que começa como uma diferença de temperamento, uma diferença de abordagem na educação dos filhos, começa a se transformar em um ponto de conflito para o casal e um ponto de distanciamento, um distanciamento que se aprofunda cada vez mais, que se torna cada vez mais extremo, com cada um amplificando cada vez mais a sua visão, o rigoroso se tornando cada vez mais rigoroso, o flexível se tornando cada vez mais flexível. Cada um sente que está sendo boicotado pelo outro e, às vezes, começa mesmo a ser boicotado pelo outro. Muitas vezes acontece do pai, por exemplo, que é mais flexível, ele chama o filho e permite que o filho quebre as regras escondido, fala assim: olha, pode fazer. Vamos supor que nesse exemplo que a mãe seja rigorosa e o pai seja mais permissivo. Então o pai às vezes vira para os filhos e fala assim: olha, pode fazer que eu não vou contar para sua mãe, a sua mãe não vai ficar sabendo. Então, de fato, muitas vezes acontece efetivamente um boicote. Talvez boicote seja uma palavra muito forte, mas começa a se estabelecer essa dinâmica na qual um dos pais, geralmente o mais flexível, começa a formar quase que uma equipe com os filhos contra o outro pai, que é visto como sendo autoritário e rigoroso. Aí esse pai que é autoritário e rigoroso percebe que a família virou uma unidade contra ele, e aí então ele se sente traído, ele se sente excluído do grupo familiar, e essa dinâmica ela nunca leva para um lugar bom, ela vai criando ruptura. E aí a gente pode falar aqui, agora que nós entendemos um pouco sobre qual é a dinâmica dessas divergências entre marido e mulher, entre o pai e a mãe, quais são os efeitos disso na prática. E o primeiro efeito que acontece, como eu já mencionei aqui brevemente, é o efeito da inconsistência. O pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro jeito, e a educação então se torna inconsistente, porque cada um quer educar de uma maneira, cada um tem suas regras. Então você tem dois conjuntos de regra operando dentro da mesma casa para os mesmos filhos. Então você começa a ter um ambiente no qual as regras não são claras. Dessa consequência segue-se uma outra, que é a seguinte: os filhos podem começar a sentir ansiedade e insegurança. Porque é isso que a gente sente quando a gente está em um ambiente que a gente não consegue entender. Sempre que você está numa situação que você não consegue entender a melhor maneira de navegar por aquela situação, você começa a ficar inseguro, você começa a ficar ansioso. E é isso que às vezes acontece com filhos de pais que divergem tanto, que conflitam tanto. Eles ficam inseguros porque eles não sabem como fazer o certo, eles não sabem o que é o certo. O que parece certo, às vezes, numa hora parece errado, na outra, dependendo de quem viu, dependendo de quem reagiu, e cria-se, então, um ambiente de muita insegurança. E com o tempo, a gente começa a ter um terceiro efeito, e é um efeito muito comum, que certamente você já testemunhou em outras famílias, ou talvez na sua própria família, que é o seguinte: os filhos são muito inteligentes, as crianças são inteligentes, então as crianças começam a perceber qual é o pai mais rigoroso e qual é o pai mais flexível, e começam então a jogar com essas diferenças, e isso começa a acontecer. Então,
Quando a criança quer algo, ela vai lá e pede para aquele que ela sabe que vai autorizar. Ah, então o meu pai é mais bonzinho do que a minha mãe, então eu vou pedir para o meu pai, porque se eu pedir para a minha mãe não vai deixar. E aí, então, depois de uma fase de confusão sobre o que é o certo e o que é o errado, às vezes os filhos entram em uma fase de jogo, de jogar com essas diferenças. E à medida que eles jogam com essas diferenças, e se a gente for pensar, é natural que eles façam isso, porque não foram eles que criaram as diferenças, eles estão tentando se sair da melhor maneira nesse ambiente que os pais criaram. Mas à medida que eles começam a jogar com isso, eles acabam aprofundando os conflitos entre os pais, porque eles pedem para um, aí esse um deixa, depois o outro que não deixaria fica bravo com o que deixou e se sente boicotado, e aí começa então a estabelecer essa dinâmica. Aquele que permitiu defende os filhos, então começa a criar também esse negócio da família se unir contra aquele que é mais autoritário. Olha como os efeitos vão sendo nocivos e a história vai caminhando para o lado errado. E se você está identificando esse tipo de dinâmica e esses efeitos também na sua casa, vamos agora discutir quais são algumas estratégias para lidar com isso de maneira bem prática, de maneira bem objetiva. A primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: é entender que diferenças existem. É entender que você teve uma formação, você teve alguns modelos e o seu parceiro, sua parceira, teve outra formação com outros modelos, então tem uma visão de mundo que é diferente da sua. O primeiro passo é reconhecer que as diferenças entre as pessoas existem. O segundo passo é entender que, por mais que essas diferenças existem, elas são pequenas em comparação com as semelhanças que existem. E quais são as semelhanças? As semelhanças são muito importantes, que são o seguinte: tanto o pai quanto a mãe querem o melhor para os filhos. Tanto o pai quanto a mãe, eles podem divergir em termos de métodos, mas eles concordam em termos de objetivos. Ambos querem criar filhos que sejam saudáveis, que sejam competentes, que sejam virtuosos, que estejam equipados para lidar com o mundo e que possam amanhã se transformar em pessoas do bem, pessoas realizadas. Então, existe diferença de método, mas existem semelhanças ou unicidade de propósitos. Os dois querem a mesma coisa. Então, o seu parceiro, a sua parceira, não é seu inimigo. Vocês querem a mesma coisa, vocês só enxergam caminhos diferentes para chegar lá. Então, o primeiro passo é entender isso. Que existem as diferenças, mas que essas diferenças empalidecem perante as semelhanças. E a semelhança é uma semelhança de propósito. Ambos querem o melhor para os filhos. A partir do momento que você entende isso, você tem que passar para a próxima etapa, que é a etapa do diálogo franco e aberto. É assim que adultos lidam com diferenças em relacionamentos que são maduros. Nós precisamos conversar sobre as divergências, nós precisamos falar sobre isso. Você precisa virar para o seu esposo ou para a sua esposa e expor o seu ponto de vista. Fala: olha, eu fui criado assim, assim, assim. Eu quero fazer mais ou menos igual, ou eu quero fazer totalmente diferente. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu li esse livro, ou eu vi uma aula, por exemplo, e isso formou minha visão dessa maneira. Qual é a maneira que você vê? E a partir daí, você estabelece um diálogo tentando encontrar as interseções de pensamento. Lembra lá da matemática, quando você tem dois conjuntos e esses conjuntos têm elementos em comum, então você tem uma interseção desses conjuntos. E eu tenho certeza que, por mais diferentes que sejam as suas visões em relação ao seu parceiro ou sua parceira, existem muitos pontos de interseção. Mas você só vai conseguir encontrar esses pontos por meio do diálogo. E aí, então, quando você conversa, você tem que conversar com o espírito aberto para realmente entender o outro. Pare para pensar que o outro pode ter razão um pouquinho. Não é? Você não tem 100% de razão e o outro está totalmente errado. Eu tenho certeza que você tem um tanto bom de razão, mas o outro também tem. E é conversando que você vai entendendo qual é a razão do outro. E se você entra nessa conversa com o seu coração aberto para realmente ouvir o que o outro tem a dizer e até aprender com o outro que teve experiências diferentes da sua, então, se você entra com esse espírito, o outro percebe que você está aberto e a tendência é que o outro se abra também. E aí vocês vão ter uma conversa honesta sobre a educação dos filhos. Porque os casais precisam conversar diariamente sobre a educação dos filhos. É impossível um casal
Não é impossível, mas é muito mais difícil um casal educar bem os seus filhos se eles não dialogam sobre a educação dos filhos. Isso tem que ser uma constante até antes dos filhos nascerem. E isso aqui é uma sugestão para casais que estão pensando em ter filhos. Comece a discutir já com seu parceiro e com a sua parceira qual é a filosofia que ele ou ela tem sobre a educação de filhos e já tente ir alinhando os pontos a partir daí. Antes da chegada dos filhos é o ideal. Mas se você não fez isso, os filhos já estão aí, vocês estão descobrindo as diferenças, converse agora, porque nunca é tarde. A partir do momento que vocês começarem a entender melhor qual é o ponto de vista do outro, comecem então a negociar alguns acordos. Por exemplo, um pode achar que a criança pode ficar o dia inteiro no computador e o outro acha que a criança não pode nem encostar no computador. Você pode então falar, vamos negociar o seguinte, em alguns dias, em alguns horários, nós vamos deixar que a criança use o computador, porque aí não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você pega a visão de um, a visão do outro, vê o que tem de melhor e vai tentando chegar em um meio termo, vai tentando chegar em um acordo. Esse acordo pode não ser 100% o que você pensa, porque senão não seria um acordo, seria a imposição do seu ponto de vista, e certamente não vai ser 100% também o que o outro pensa. Mas é a interseção, é a combinação do que vocês dois pensam e vocês têm que encontrar esses pontos e ir definindo regras que os dois possam concordar. Se tiver algum ponto que a divergência seja tão grande que vocês não consigam nem mesmo achar um ponto em comum, não consigam nem mesmo negociar um meio termo, o que vocês podem fazer às vezes é combinar o seguinte, ok, nós vamos testar a sua maneira de fazer e vamos testar isso por 2 meses ou por 3 meses, e aí se não funcionar nós vamos testar a minha maneira de fazer. É uma possibilidade também. Se você não consegue encontrar um meio termo, você pode então testar o ponto de vista de um, depois testar o ponto de vista do outro, mas testar mesmo, não é boicotar quando estiver fazendo o teste da teoria do outro. Se o outro está na vez agora de testar o que o outro pensa, contribua para que dê certo. Porque o importante nessa história não é você ter razão. O importante nessa história é que os seus filhos sejam beneficiados e recebam a melhor educação possível. Então, deixe o seu ego de lado e não pense que você tem que ganhar essa briga, porque não é uma briga e ninguém vai ganhar, não nesse sentido. O que você precisa fazer é pensar no que é melhor para os seus filhos e ter realmente o coração aberto para tentar coisas que às vezes não são o seu ponto de vista e que o outro também tente coisas que possam não ser o ponto de vista dele. Depois, uma boa ideia é escrever essas regras, escrever o que vocês decidiram e chegaram a um consenso. E às vezes, se os filhos são mais velhos, debater com os filhos também quais são essas regras. É interessante quando os filhos também participam, porque os filhos também têm contribuições muito importantes para dar, eles podem ajudar a criar regras ainda melhores do que você e seu parceiro conseguiram pensar sozinhos, eles podem trazer contribuições importantíssimas e ao participar do processo de pensar juntos as regras, eles se comprometem também com as regras porque eles ajudaram a escrever essas regras. E aí, a partir do momento que essas regras estão valendo, todos precisam se comprometer com elas, precisam entender a importância disso, porque isso é o que foi acordado. Certamente existirão momentos nos quais vai acontecer uma situação imprevisível ali, que você e seu marido, ou você e sua mulher não discutiram antecipadamente, e aí o que você faz? Você nunca desautoriza o seu marido ou a sua mulher na frente dos filhos, você nunca desautoriza o seu parceiro, porque isso é um exemplo negativo que às vezes a gente dá. O melhor é deixar para discutir aquela situação depois, quando os filhos não estiverem por perto, ou chamar o marido ou a esposa para uma conversa particular e resolverem juntos ali aquela situação e não transformar aquilo em um conflito perante os filhos que evidencie que houve um rompimento ali naquele momento da união de vocês. E aí, então, se acontecer também uma situação imprevisível na qual o seu filho vem até você e pergunta se ele pode fazer algo, ele pede algo e você não tem muita certeza sobre como o seu parceiro ou sua parceira pensa sobre isso, porque vocês não conversaram sobre isso, o que você pode dizer é o seguinte, falar, olha, eu vou conversar isso com a sua mãe, ou eu vou conversar isso com seu pai, e juntos nós vamos tomar uma decisão, e aí nós vamos, então, te dizer qual foi a decisão, e talvez você participe dessa decisão, se for uma criança ou um adolescente que já tem maturidade para isso, mas você percebe que em tudo isso que eu estou falando, o mais importante é, em primeiro lugar, buscar construir essa unidade,
entender que existem pontos de consenso, começando pelo objetivo de vocês, que é o mesmo, que é educar bem os seus filhos. A partir daí, buscar regras sobre as quais todos concordem, ou que estejam pelo menos dispostos a testar, e aí, então, a partir daí, o pai e a mãe se apresentam perante os filhos como uma unidade que chegou a um certo nível de consenso sobre o que deve ser feito e que não vai romper essa unidade diante do primeiro imprevisto. Que quando surgir um imprevisto, vocês vão voltar e vão pensar mais e vão tomar decisões em conjunto. E aí, à medida que o tempo passa, é lógico que essas regras precisam ser sempre revistas e a conversa e a comunicação entre o casal tem que ser uma constante, porque os filhos se desenvolvem, os filhos vão crescendo, as situações novas vão se apresentando e essas situações novas precisam ser discutidas. Como eu disse aqui no começo, é natural que as pessoas tenham um ponto de vista diferente e não apenas natural, como desejável. Se todo mundo pensasse da mesma forma, ninguém poderia aprender nada com ninguém. A gente aprende justamente com pessoas que tiveram uma história de vida diferente da nossa, que têm uma visão diferente da nossa. Mas nós temos que entender as diferenças como um ponto de partida para que nós possamos crescer e aprender mais. Nunca como um fundamento ou uma semente para conflitos. Conflitos que possam distanciá-los cada vez mais, conflitos que possam gerar uma cisão, um rompimento na sua família, conflitos que levem as pessoas para opostos cada vez mais extremos e que alimentem dentro das pessoas o sentimento de que elas estão sendo desrespeitadas, de que elas estão sendo boicotadas, de que elas estão sendo excluídas do processo de educação dos próprios filhos. Lembre-se que vocês querem o melhor para os seus filhos, então busquem o diálogo e sempre busquem se apresentar perante eles como uma unidade, com um nível razoável de consenso, para que os seus filhos tenham uma bússola confiável, sob a qual eles possam se sentir seguros e muito bem guiados. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.